Nós vamos olhar nesta noite, meditar com os irmãos nessa noite no Salmo 62. Nós lemos esse título, Encorajando a Própria Alma, lembrando que esse salmo ele é o resultado de período de provação na vida de Davi. Alguns autores acham que foi quando Absalão estava perseguindo a Davi, juntamente com um exército, tentando destronar a Davi, tirar o trono de Davi. E foram dias muito difíceis que Davi teve. Eu não sei se os irmãos têm observado quantos salmos que nós estamos estudando, todos na temática da perseguição de Absalão a Davi, ou de Saul a Davi. Então foi um período assim bem difícil para Davi, antes de se tornar rei, no caso de Saul, e depois que se tornou rei, no caso aqui de Absalão. E nesse salmo, Davi demonstra que a fé extraordinária ela é crescente. À medida que descansamos somente em Deus, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas lutas. E o interessante é que esse salmo não é uma oração. Esse salmo não é uma oração, mas é uma conversa de Davi com a sua própria alma. Davi está conversando com a sua alma e ele está encorajando a sua alma. Se você olhar para os salmos anteriores, ele começa: ouve, ó Deus, livra-me, ó Deus. Ele ora nesse sentido. E esse aqui não, ele não toca no caso de oração. Não aparece nada aqui nesse salmo com relação à oração. Isso não quer dizer que Davi não orava. Ele orava, não é? Mas aqui ele está conversando com a sua própria alma. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Então Davi aqui está dizendo para a alma dele: olha, espera somente em Deus. Espera somente em Deus. Esperar somente em Deus não é muito natural para a alma humana, ou para nós seres humanos. Nós esperamos, oramos a Deus, esperamos dele, mas buscamos um médico. Se temos um medicamento lá em casa, a gente toma um remédio, não é? Se tem um chazinho lá, a gente toma um chazinho. É Deus mais. Não estou aqui dizendo que não podemos tomar remédio, que não devemos buscar médico, não é nada disso. Não gostaria que os irmãos interpretassem ao pé da letra o que eu estou afirmando aqui. Mas o que Davi está dizendo aqui, para a alma dele esperar somente em Deus. Somente em Deus. Sabe por que ele está falando isso? Porque a nossa alma é muito tagarela. Você já observou isso? Você já percebeu quando você está diante de alguma situação angustiante, que te traz aflição, que você fica naquela conversa, você e você mesmo? É você conversando com a sua alma. Nós estamos conversando com a nossa alma. Então, a nossa alma é muito tagarela. Ela começa a expor muitas alternativas diante dos problemas, quer dar saídas para nós, e aí a gente parece que tem uma outra voz que está dizendo: não é por aí, não é desse jeito. Já perceberam que existe isso? É isso que Davi aqui está dizendo. Ele está dizendo:
que a alma dele deve somente esperar de maneira silenciosa. Ele está dizendo, olha, acalma um pouquinho. Pare de ficar falando ao meu ouvido. Agora é hora de nós esperarmos silenciosamente em Deus. Não é hora de você ficar trazendo soluções. É Deus quem deve trazer solução. Voltando, Davi, ele estava fugitivo de Absalão, e certamente dentro dele estava aquela conversa querendo dar uma saída para ele. Lembremos, por exemplo, que Simei, quando Davi estava fugindo, ele era da tribo de Saul, e ele começou a falar palavras pesadas contra Davi. Ele estava jogando pedras em Davi, e certamente a alma de Davi lá dentro está dizendo, olha, dá um jeito nesse sujeito aí. O que esse camarada pensa que ele é? Você é o rei. Vai deixá-lo ficar tratando dessa maneira você? E aí aparece até um dos que estava acompanhando a Davi e diz, olha, permita que eu vou lá e corto o pescoço desse camarada. Não é? Então estava acontecendo isso. Então veja bem, irmãos, nós não somente diante das lutas, das aflições, das angústias, nós não apenas ouvimos vozes de fora, pessoas que vêm falar conosco, mas a nossa alma também, ela começa a dar sugestões para aquela situação. E nem sempre são sugestões boas que vêm dentro da nossa, que a nossa alma sugere para nós. Então é isso que Davi está dizendo aqui. Ele está colocando para a sua alma. E ele coloca, olha, só Deus, só Ele é a minha rocha. Davi está dizendo para a alma dele. Só Ele é a minha rocha. É só nele que eu tenho segurança. Não adianta estar trazendo as sugestões para me dar segurança, porque é só Ele, só Deus é a minha rocha. É só nele que há segurança. Ele é a minha salvação. Não me sugira aí que eu tenho que lançar mãos de coisas para me dar proteção. Não, eu não preciso. Deus é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é meu alto refúgio. É nele que eu estou seguro, ele está dizendo. E ele diz, não serei muito abalado. Essa palavra, não serei muito abalado, tem a ideia de que as circunstâncias, elas acabam causando medo em nós. Mas quando ele diz, não serei muito abalado, a ideia é, não perca o controle diante da situação. Eu estou com você. Deus está dizendo para Davi. Ou o próprio Davi está dizendo para a alma dele que está sugerindo uma saída diferente. Deus, ele espera somente em Deus, porque não serei muito abalado. Meus amados, quando questões surgem na nossa vida, nós devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, é nele que nós devemos estar firmados, é Ele que é a nossa salvação. Devemos lembrar, mesmo que o nosso coração está um pouco abalado, mas não deixemos que o nosso coração tire o controle de nós, porque Deus está no controle. É Ele quem controla. Sabe? Então, é isso que Davi está dizendo. Então, Davi está dizendo, olha,
nele eu não serei abalado completamente. É isso que ele está dizendo. Os versículos 2 e 3 nos dizem: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Interessante. Davi aqui não está lamentando, de jeito nenhum. Davi está reconhecendo o problema. Realmente existe um problema. Existem pessoas que eles estão investindo contra a minha vida, eles querem me derrubar, eles olham para mim por causa dessa situação que eu estou vivendo, sendo perseguido, um exército vindo à minha procura, querendo tirar a minha vida. Realmente eu não estou bem. Mas até quando? Ele está conversando com ele, reconhecendo o problema. Até quando acometereis vós a um homem? Ao homem que está vivendo nessa situação. Então, Davi reconhece o problema. Ele sabia que queriam derrubá-lo como rei de Israel. Ele sabia que eles estavam usando de mentiras e de falsidade para com ele. Na frente dele falavam bem, mas ao virar as costas, eles falavam mal de Davi. Ele sabia disso. Olha, ele está dizendo aqui, no final do versículo 4, porém no interior maldizem. Lá no coração deles, eles queriam era o mal de Davi. Eles queriam era a destruição de Davi. Então, Davi aqui está falando para si mesmo. Ele não está falando para outra pessoa, está dizendo para ele mesmo, para a alma dele, que está vivendo aquela situação de angústia por causa da perseguição. Sabe por quê, irmãos? Porque a lamentação, ela destrói a pessoa. A lamentação, ela não reconhece o seu problema. Ela começa a achar que os outros são problemas. Agora, se nós olharmos para o contexto da Bíblia, por que Davi estava vivendo aquele momento, aquela situação? Estão lembrados lá do caso da mulher de Urias? Estão lembrados quando o profeta Natã foi lá e meteu o dedo no nariz de Davi e disse: você é o homem? Davi sabia que era consequência dessa situação de pecado que ele viveu lá atrás. Então ele não se lamenta. Ele não está dizendo: olha, o Absalão é culpado. Todos esses que estão vindo atrás de mim, eles são culpados de me impingir esse sofrimento que eu estou vivendo. Não, não é isso não. Ele reconhece o problema, ele avalia o problema e ele diz para a alma dele, como nós já vimos lá em cima: espera em Deus. Silenciosamente, espera em Deus. Então ele está dizendo isso para si mesmo, ele está reconhecendo que ele está fragilizado, mas espera em Deus. A esperança dele está em Deus, porque Deus é a rocha dele, é a salvação dele, é o alto refúgio dele. Então cada um de nós deve lembrar disso. Quando nós estamos em sofrimento, não fiquemos na situação de coitadinho, não. Não, se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, eu não preciso ficar na autocomiseração. Nada disso. Eu devo reconhecer que eu estou com problema e que o meu problema só Deus pode resolver.
Não adianta eu ficar aí choramingando com um com o outro que as pessoas não vão me ajudar a resolver o problema. É só Deus. É só Deus. Então, quando a nossa alma se inclina a querer dizer que nós somos coitadinhos, vamos dizer, não, eu não sou coitadinho, não. Fale para você mesmo, eu não sou. Eu tenho um Deus. Eu tenho que esperar nele. Ele é a minha rocha, ele é a minha fortaleza, ele é a minha salvação. É nele que eu estou grudado, confiante nele, eu estou nele. Sabe? Porque quando nós passamos a lamentar, nós acabamos acreditando que nós somos coitadinhos mesmo. Sabe? Nós acabamos achando, e eu sou um coitado mesmo, ninguém dá importância para mim, ninguém olha para mim, ninguém tem dó de mim. Não. Então, vamos aprender com Davi. Davi, ele está muito claro aqui dizendo, olha, até quando acometereis vós ao homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Ele está reconhecendo o problema que ele está vivendo. E ele sabe que essas pessoas estão aproveitando aquele momento de fragilidade de Davi, porque ele diz, olha, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. O que é dignidade aqui? Do lugar em que Davi estava. Davi era o rei de Israel. Queriam desonrá-lo. Era esse o objetivo deles. E aí eles começam a levantar mentira quanto à pessoa de Davi. Nós estamos vivendo momento aqui, não, acho que não é só no Brasil, não, acho que é no mundo, essa questão aí de fake news, né? E aí a gente vê aqueles que dizem que são autoridade para saber o que é fake news, eles também fazem a mesma coisa. Sabe? A mesma coisa. Então é mentira para todo quanto é lado. Mas é assim. Quem está no poder, alguém está lá querendo miná-lo, derrubá-lo, tirar daquela posição para que ele se coloque no poder. E quando ele estiver no poder, quem está aqui embaixo também vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Parece que o ser humano tem muita dificuldade de ver que o outro cresceu, que o outro está numa posição de destaque, numa posição de autoridade. Parece que não gosta. Tem muita dificuldade com relação a isso. Mas Davi estava lá porque Deus o colocou lá. Não é? E ninguém iria derrubar a Davi. Por isso que Davi disse, olha, eu confio no Senhor. Espera nele, minha alma. Certamente Davi estava ali pensando, olha, eu não pedi para ser rei. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, quando fui chamado, e Samuel me unge. Eu não pedi para ser rei, foi Deus que me colocou aqui. Então, minha alma, nada de ficar aí apavorada diante dessa questão. E se Deus me colocou aqui, é nele que eu vou confiar, porque ele é minha rocha, ele é o meu refúgio, ele é a minha salvação. Ninguém pode contra. Então, meu amado, lembra disso. Se você é alguém que tem orado a Deus, que buscou a Deus, e Deus colocou você no lugar onde você está, não fique preocupado com os invejosos, com os mentirosos, aquelas pessoas que falam mal da sua vida por trás, para os seus colegas, na sua frente vem lá e dá um tapinha nas costas, você é um bom funcionário, você é um bom na área que você está, e você sabe que depois por trás eles estão falando mal. Olha, não sofra por causa disso. Não se ache um coitadinho. Não sofra. Mas coloca diante de Deus, Deus, minha alma, Deus é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. Espera nele.
Vamos confiar nele. E é isso que Davi está dizendo aqui. Então, nada de lamentação. Tá? Reconheça o problema e confia no Senhor e deixa o Senhor fazer a obra dele na sua vida. E cuidando daqueles que estão te importunando. Né? Os versículos 5 e 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele volta a mesma coisa. Porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Viu a diferença? Lá no primeiro versículo que ele trabalha essa questão, ele diz, no versículo 2, ele diz, não serei muito abalado. Só um pouquinho que eu vou ser abalado. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Mas quando chega agora no versículo 5, versículo 6, aliás, ele diz, não serei jamais abalado. Parece que a fé de Davi, ela começa a ser mais forte. Primeiro, ele estava lá meio abalado, não é? Agora ele diz, jamais seria abalado. Mas por quê? Aqui Davi está recordando a sua alma, onde ela deve ter a certeza de sua esperança. Ele está recordando a alma dele com relação a isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A minha esperança. A esperança em Deus é a única que não morre. Quando nós esperamos em coisas, essa esperança pode morrer. Mas quando a nossa esperança está colocada unicamente em Deus, ela não morre. E é isso que Davi aqui está dizendo. Ele está levando a sua alma a fazer uma recordação de que onde está a certeza da esperança dele? Em Deus, não é? Agora, eu já comentei isso, está aqui trocada a expressão vacilante. Não serei muito abalado, pela certeza, jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Então existe aqui uma progressão na compreensão de quem Deus é. Quem Deus é para Davi, que ele está colocando aqui, repetindo. Várias vezes ele repete aqui. Deus é a minha rocha, Deus é a minha salvação, Deus é o meu refúgio, nele eu tenho esperança. Por isso é que eu jamais serei abalado. É isso que ele está dizendo. Então, nós estamos estudando aí temperamento, né? Então não importa qual seja o seu temperamento, você deve colocar a esperança unicamente em Deus para jamais ser abalado. Seja você um melancólico, seja você um sanguíneo, seja um fleumático, seja um colérico. Descansa em Deus, confia em Deus, espere em Deus. Ele é a nossa esperança. É nele que nós temos plena segurança. É o que o texto está dizendo para cada um de nós, não é? Vejamos agora os versículos 7 e 8. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Davi está dizendo para a sua alma, quando aparece aqui a palavra salvação, ele está dizendo para a alma dele, olha, a minha vitória, a minha salvação
E quando ele fala aqui da glória, ele está dizendo assim, da honra dele. Ele está dizendo a minha honra. Então, a vitória de Davi e a honra de Davi dependem exclusivamente de Deus. Porque não adianta nós querermos honra sem Deus. Nós vamos ser desmascarados, desonrados, nós vamos ser desvalorizados se nós buscarmos honra própria. Porque nós vamos usar armas humanas. E as armas humanas elas são falsas. Ela dá uma falsa sensação de que nós estamos naquele momento de glória, aquele momento de honra, de vitória, mas de repente tudo pode ruir. Por isso que Davi está dizendo para a alma dele, está dizendo para ele, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. De Deus. E aí ele repete, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Lá atrás ele falou que Deus é a rocha dele, agora ele está dizendo que Deus é a forte rocha dele. Ele está enfatizando para a alma dele que ele está seguro na rocha. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, aliás, o Velho Testamento já fala, isso a profecia já fala, que Jesus é a nossa rocha. É nele que nós devemos estar firmados, ancorados. É nele. Ele é a nossa rocha. Então, nós dependemos de Deus. E ele também, em certo sentido, está exortando a sua alma para não depender de outros meios, para não se agarrar em outras coisas para obter vitória e honra, mas somente em Deus. Então, a nossa vitória, a nossa honra, meus amados irmãos, não depende de pessoas, mas somente de Deus. É verdade que pessoas podem nos honrar, mas quando nós estamos dependendo de Deus. Aí, quando alguém vem falar positivamente, nos honrando, o que nós devemos fazer? Nós devemos dizer, Deus, a glória é tua. Foi o Senhor quem fez isso. Não fui eu. Não fui eu. Ah, mas fulano de tal é inteligente, ele resolve problemas e tal. Mas por que ele é inteligente? Por que ele resolve problemas? Porque Deus o capacitou, ele dependeu de Deus. Ah, mas ele estudou, ele fez um curso tal, e estudou, se matou de estudar. Mas se Deus não desse para ele uma mente alerta, ele poderia dormir em cima dos livros e não ia aprender nada. Não é? É Deus que sustenta tudo. A dependência é de Deus. Então nós não podemos alegar que aquilo ali foi tudo fruto nosso. Não, foi fruto de Deus. É isso que Davi então está fazendo. Ele está exortando a sua alma para não depender de outras coisas, mas somente de Deus. Então, a vitória dele não dependia somente de Deus. E é interessante que agora ele fala ao povo. Ele vive a experiência e ele agora fala para o povo. Ele diz para o povo, para que o povo também dependa de Deus. Ele diz, confiai nele. Nele quem? Em Deus. Ó povo, em todo o tempo. Nós temos que tomar muito cuidado com o povo. Seja o povo sem Deus ou seja o povo de Deus. A gente precisa tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Eu estava conversando com alguém recentemente e a pessoa disse que recebeu uma visita e ele estava lá dizendo, olha, eu estou lutando para devolver o dízimo, tal, tá sendo meio difícil, mas eu sei, a palavra de Deus disse que eu tenho que devolver. Você disse, que é isso? Nada disso, rapaz. Esse negócio de 10%, isso aí você tem que dar o que seu coração fala.
Porque tem um versículo da Bíblia lá que diz isso, né? Que cada um contribua segundo propôs o coração. Eu falei, mas aquele versículo, a pessoa veio conversar comigo, né? Eu falei, mas esse versículo, ele estava falando de ofertas. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto para separar a oferta para os crentes pobres lá de Jerusalém. Ele estava vivendo um momento difícil, então a oferta era para eles contribuir conforme era colocado no coração. Não é? Você pode colocar R$100 aqui para aqui a Lar Batista Criança, né? Que está aqui. Você pode colocar R$100. Seu coração diz, então, você propôs seu coração, você vem e coloca. Mas se o seu dízimo é R$100, você não pode entregar R$50 dizendo que você está devolvendo o dízimo. Não está. De forma alguma. Deus não vai abençoar. É o que ele fala na palavra dele. Não é? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Davi aqui está falando ao povo agora, exortando o povo, para que o povo confie em Deus, em todo o tempo. Não é lá de vez em quando, é em todo o tempo, confiar em Deus. E ele diz aqui, derramai perante ele o vosso coração. Derramar o coração diante de Deus, sabe, é quebrantamento. É se quebrantar diante de Deus, é quebrantamento. É andar quebrantado diante de Deus. Derramar o coração diante de Deus. E ele vai dizer por quê. Ele diz, porque Deus é o nosso refúgio. Porque é em Deus que a gente tem segurança. É no Senhor que temos segurança. Então, nós... parece-me que Paulo diz que quando a gente passa por uma aflição, nós somos consolados por Deus para que nós possamos consolar aqueles que passarem pela mesma situação que a gente está passando. Então Davi, ele na sua experiência, ele viu que a dependência de Deus, a confiança em Deus, se colocar na rocha que é Deus, no refúgio que é Deus, na salvação que vem de Deus, isso realmente fortaleceu a vida dele. E ele agora está fazendo a mesma coisa para com o povo, para que o povo também se fortaleça em Deus, derrame o coração em Deus. Então, o trono no qual Davi foi colocado, a reputação de Davi, a sua vida, e o seu povo dependiam exclusivamente de confiar em Deus. Então, derramar o coração perante Deus é a manifestação dessa fé dependente de Deus. Sabe? É agir assim, com dependência diante de Deus. E quando nós olhamos agora nos versículos 9 e 10, aparece as expressões: as pessoas são vazias e enganosas como uma rajada de vento. Se fosse colocada numa balança, toda a humanidade pesaria menos que um sopro. Não confieis naquele que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. A primeira coisa que Davi está levantando aqui é o seguinte, que quando nós confiamos ou deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em homens, e ele coloca aqui, tem algumas versões que colocam assim, as pessoas vazias, ele está falando aqui de pessoas pobres ou de pessoas ricas. Outra versão fala nesse sentido. Então aqui o que ele está dizendo, que
Tudo isso é engano. Pobreza ou riqueza, essa divisão que se faz na sociedade, tudo isso é vaidade. Tudo isso é como sopro de vento, ele está dizendo. Isso não tem valor nenhum diante de Deus, sabe? Por quê? Porque no tempo da pressão que a gente vive, as angústias pelas quais nós passamos, a tendência muitas vezes é nós acabamos lançando mãos de coisas que não devíamos lançar. É o que ele está falando aqui, extorsão, corrupção, que muita gente se joga nisso, drogas, vícios, que aliviam temporariamente a vida da pessoa. Temporariamente. Então, Davi está dizendo aqui, olha, para não colocar o coração nessas coisas, porque essas coisas, elas são como um temporal. Elas passam, se a gente confiar nelas, elas passam como um temporal, devastando tudo, e só vai sobrar ruína. Então é isso que ele está dizendo, porque isso só vai causar destruição. Então, os males ligados à riqueza ilícita está em pauta aqui. Quando nós colocamos o nosso coração em querer muita coisa, muito dinheiro, querermos ser os conhecidos que são aqueles que mais têm dinheiro no mundo, isso é idolatria, isso é cobiça, isso é ansiedade, isso traz preocupação, isso leva à dureza de coração, isso leva à prática de injustiças. Acaba acontecendo isso. Então, o que o salmista está dizendo é o seguinte: escapem desse pecado sedutor. E eu me lembro de um rapaz que foi para a igreja, e ele era uma pessoa muito ambiciosa. E ele acabou se envolvendo no mundo das drogas. Casou com a moça da igreja, tiveram 2 filhos. E ele queria estar bem com a vida. Me lembro que na época ele comprou uma caminhonete novinha em folha. E o pessoal, mas como que o fulano de tal andando com um veículo desse? Quer dizer, de repente a polícia bate na sua casa, leva tudo embora, ele é preso, o casamento acaba. Não vale a pena. Temos que escapar desse pecado que nos seduz, achando que riqueza, que bens é a melhor coisa na vida. E não é. E não é. Versículos 11 e 12. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O poder pertence a Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. O inimigo parece ter poder, mas ele não é o Todo-Poderoso, porque a Bíblia deixa claro que o poder pertence a Deus. Então, meus amados, não tenhamos medo daquelas pessoas que se acham poderosas nessa vida. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Essas pessoas não podem fazer mal à minha vida, à sua vida, porque eles se acham poderosos. De jeito nenhum. E aqui o texto nos diz também que a graça pertence a Deus. Como falamos domingo, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos arruinados se não fosse a graça de Deus. Através da graça, Deus retribuirá segundo as obras de cada um. O que é que eu estou fazendo com a graça de Deus? O que é que você está fazendo com a graça de Deus? Lembremos que a graça de Deus é favor imerecido. A graça
é um atributo de Deus, onde Deus provê solução para a justiça contra o nosso pecado. E se nós entendermos que a graça pertence a Deus, nós vamos descansar em Deus, porque a graça de Deus já nos trouxe a justiça sobre o pecado quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas se nós não valorizarmos a graça, nós seremos arruinados. Então, o poder pertence a Deus e a graça pertence a Deus. Dependamos de Deus, confiemos em Deus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Amém? Senhor Deus e Pai, que essa palavra Tua possa produzir em nós uma vida cristã robusta, que glorifique o Teu nome, que nos dê autoridade de vida para vencermos o pecado e para podermos, ó Deus, na dependência Tua, demonstrarmos a esse mundo que vale a pena entregar o coração para Jesus. Que no restante dessa semana nós possamos experimentar e vivenciar esse poder do Senhor, essa graça Tua, porque nós estamos na rocha, nós estamos refugiados, nós estamos confiantes, dependentes do Senhor, que é a nossa única esperança. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, e tenham o restante de semana debaixo da graça dEle. Amém.